Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Séptimo encuentro de educadores e investigadores en educación en tecnología. Nuevas realidades, nuevos desafíos. Bueno, muy bien, continuando con nuestras conferencias, con nuestros invitados internacionales, me complace presentar al doctor Walter Basso. Él es licenciado en Ingeniería Mecánica, magíster en Ingeniería Mecánica y doctor en Educación de la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente es profesor titular de esa misma universidad, la UFSC, en el curso de pregrado en Ingeniería Mecánica y del programa de posgrado en Educación Científica y Tecnológica. Fundador y coordinador del Centro de Estudios en Investigación en Educación y Tecnología, ha sido colaborador de la OEI en su programa CTS desde 1999. Sus intereses investigativos están centrados en la educación tecnológica, el CTS, la educación en ingeniería, aspectos didácticos y aprendizaje tecnológico. Le damos la bienvenida al doctor Walter con la conferencia titulada La educación tecnológica frente a la ecuación civilizatoria. Bueno, eu sou o Walter Basso, da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho há muito tempo com a relação ciência, tecnologia e sociedade. Tive o privilégio de já ter estado na Colômbia, junto com esse grupo, trabalhando algumas questões voltadas à parte de CTS. E hoje o meu trabalho se concentra mais em trabalhar o que eu chamo hoje de equação civilizatória. Muitos vão dizer, mas o que seria essa equação civilizatória? Por que equação civilizatória? Na realidade, é uma metáfora que eu utilizo para ampliar um pouco o que me parece mais importante no campo CTS. Ao invés de só trabalharmos com ciência, tecnologia e sociedade, eu trago nesse escopo todo de entender o que eu chamo de equação civilizatória uma metáfora para mostrar a análise de todas as variáveis contemporâneas que podem intervir na educação voltada ao que eu chamo de dignidade humana. Vivemos tempos tão terríveis hoje em dia na civilização humana e me parece que nós ainda estamos muito voltados a pensar nos processos que estão em utilização hoje em dia, muito mais do que nas variáveis que influenciam o complexo processo civilizatório que nos levam à pouca dignidade humana que nós temos hoje. Vivemos num planeta, num volume de controle tão complexo, onde algumas pessoas têm as benesses da tecnologia, da ciência, mas 70%, quem sabe, não tem nem ideia do que nós estamos falando aqui. Então, quando eu venho a trabalhar hoje a educação tecnológica como mote do meu trabalho, mas não como objetivo final, eu quero, na realidade, dizer que eu estou trabalhando com toda a educação. Eu estou trabalhando com toda a preocupação voltada ao fato de nós podermos realmente lidarmos com a civilização humana muito mais do que apenas alguns grupos privilegiados. Alguns vão dizer, mas como é que nós vamos poder abarcar isso na educação tecnológica? Não digo que nós vamos ter que saber de todas as variáveis contemporâneas, mas nós temos que, pelo menos dentro de um contexto e de um tempo, entendermos com o que a gente vai lidar para poder trabalhar a busca da dignidade humana. E quando eu falo de dignidade humana, não estou nem extrapolando para as questões de todos os mesmos direitos. Em suma, eu estou querendo dizer que, pelo menos, saúde, educação, alimentação e outras questões mínimas nós temos que dar a essa civilização que está cada vez mais desigual e cada vez mais voltada a uma subsistência dificultada pelas ganâncias da civilização contemporânea, né? Então, quando eu falo para deixar a coisa bem clara, e do que nós vamos tratar aqui hoje, quando eu falo equação civilizatória, isso é uma extensão, na realidade, do entendimento do que seria a relação ciência, tecnologia e sociedade. Não tem sentido, por exemplo, hoje, nós desenvolvermos qualquer processo tecnológico, qualquer projeto tecnológico, seja ele tratando de energia, de ética, de clima, de economia, seja lá a variável que for, se nós não tivermos como preceito básico atingirmos a dignidade humana. Então, é mais ou menos essa busca que eu tenho incessante hoje, inclusive com a produção de alguns livros, esse aqui, que hoje se encontra na sua 6ª edição, e que, infelizmente, foi editado apenas 2 dias antes da pandemia, portanto, ficou nas prateleiras aqui sem a possibilidade de divulgação, em função de uma divulgação que eu geralmente faço. Esse aqui é um livro importante, que depois nós podemos voltar a conversar sobre ele,
onde eu trato alguma coisa sobre a relação ciência, tecnologia e sociedade. E é nele que eu estendo isso para o que eu chamo hoje de equação civilizatória. Aliás, a última vez que eu estive aí na Colômbia com o grupo de vocês, com o grupo de Sérgio e outras coisas, eu já tinha esse livro em mãos, só que era uma edição anterior, e agora ele foi aprimorado exatamente em função desses novos processos que a civilização humana toma. E nós que somos habitantes aqui da América do Sul, principalmente, temos uma importância ímpar agora em cada vez nos aprofundarmos mais nessa devolução da dignidade humana, em função, inclusive, dos sistemas políticos que nós começamos a viver. Eu confesso para vocês que eu estou respirando mais facilmente hoje aqui no Brasil, após esse processo dificultoso que nós tivemos, em função de trazer a democracia de volta, em função de trazer os objetivos humanos de volta, para nós podermos ser um pouco mais, como é que eu poderia dizer, rigorosos com a questão da igualdade humana. Em suma, quando eu quero trazer para vocês a ideia de equação civilizatória, insisto, para que vocês entendam com o que eu estou mexendo, é uma metáfora matemática, bastante simples, obviamente, de uma equação onde nós temos o sinal de igualdade e no lado dessa equação nós temos as variáveis contemporâneas todas que contribuem para o processo civilizatório, que contribuem de maneira positiva ou negativa, e que nesse somatório essa igualdade tem que ser igual à mínima dignidade humana. Esse é o meu preceito de vida hoje, esses são os meus estudos em cima desse tipo de ideia que nós vamos desenvolver nessa pequena conversa que nós vamos ter aqui, e obviamente daqui algum pouquinho eu vou abrir para algumas perguntas que possam me levar a contribuir com o entendimento de vocês em cima disso aqui. Antes só quero falar para vocês, por exemplo, esse aqui é o último livro que eu publiquei e que vocês podem ver que tem muita relação com isso que eu vou falar, que tem como título De Técnica e de Humano, Questões Contemporâneas. Essa aqui é a terceira edição atualizada, onde eu realmente busco trabalhar com os estudantes e com os professores, porque geralmente nós temos o costume de dizer, pois é, os estudantes hoje não querem mais saber disso, não querem mais saber daquilo. Não, na realidade é um processo todo que fica muito, como é que eu poderia dizer, fica muito embutido naquela coisa de cumprir as metas burocráticas de um determinado curso, de um determinado programa, e se esquece um pouco da coisa mais importante nessa atribuição que nós temos, que é a reflexão constante sobre os problemas humanos, sobre os problemas tecnológicos e, principalmente, sobre essa relação que nós estamos colocando para o entendimento do processo civilizatório contemporâneo. Gracias. Doctor Walter, en ese proceso que nos está describiendo de lo que significa esa ecuación civilizatoria, ¿qué implicaciones tendría? Nos estaba ya dando algunos vicios sobre ello, pero ¿qué implicaciones tendría en los procesos educativos? Esta reflexión, ¿qué impacto tendría efectivamente en la educación? É todo. Não, eu não consigo ver um processo educacional, e não é só no processo educacional tecnológico, é no processo educacional como um todo. Como é que eu posso discutir qualquer coisa que eu não esteja entendendo qual é como o volume de controle? Eu determino aqui o volume de controle, até para ser coerente com essa minha metáfora matemática, o volume de controle nosso é o planeta Terra. Não dá para nós trabalharmos tecnologia, por exemplo, não dá para nós trabalharmos educação tecnológica, não dá para trabalhar medicina, não dá para trabalhar dança, não dá para trabalhar nada onde o nosso estudante e o nosso professor e o nosso processo não tenham entendimento dessas variáveis contemporâneas. Para eu resolver um problema, seja ele qual for, eu tenho que primeiro identificá-lo. E o que eu sinto hoje em dia é que os nossos processos educacionais estão mais preocupados, por exemplo, com a coisa pragmática, de entender como é que funciona isso, como é que funciona aqui, sem ter uma ligação lógica com o que é o mais importante para todos nós, para você, para mim, para o estudante, que é a vida. Então, não tem sentido nós trabalharmos, por exemplo, educação tecnológica, educação em saúde, educação em economia, se eu não entendo esse volume de controle. É claro que eu não posso absorver tudo isso dentro de uma determinada disciplina, dentro de uma determinada, como é que eu posso dizer, matéria, não sei como é que vocês chamam aí na Colômbia. Eu não posso determinar, por exemplo, que isso seja estanque. Eu não posso trabalhar economia sem entender de tecnologia. Eu não posso trabalhar tecnologia sem entender de saúde. Eu não posso trabalhar saúde sem entender de clima. Daí vão dizer, mas como é que a gente vai abarcar tudo isso? Não é isso que eu estou querendo. A única coisa que eu quero e pretendo, e sempre trabalhei para isso,
é que o professor que trabalha com tecnologia, seja em física, em matemática, em qualquer área que possa ser, ele tem essa noção de trazer esse tipo de enfoque e esse tipo de relação que existe com a vida, senão não tem sentido. Eu acho que nós estamos fazendo hoje, dentro das minhas observações, né, as coisas muito instantes. Eu sou professor de física, então me basta entender isso. Eu sou professor de mecanismos, me basta... Absolutamente não. E os nossos alunos estão ávidos para esse tipo de discussão. Os nossos alunos chegam angustiados em qualquer programa, em qualquer estado, em qualquer escola, querendo dizer o seguinte: professor, o que está acontecendo com o mundo? E é isso que eu tenho que trazer para ele, independente da minha formação específica dentro daquela área tecnológica. Por exemplo, um aluno seu, eu canso de chegar em sala de aula para, de repente, trabalhar um assunto que eu já tinha determinado, e ele cambia todo, ele muda todo em função, por exemplo, de uma característica que esse nosso estudante trouxe em função de uma tecnologia sendo aplicada naquele momento determinado que ele precisa entender. Eu canso de chegar numa sala, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, que aconteceu há pouco tempo e está acontecendo. A aula mudou completamente em termos do entendimento do mundo tecnológico em função da guerra, dos armamentos, do porquê que isso está acontecendo, da economia, dos processos humanos. Como é que eu ia falar com eles, por exemplo, sobre processos tecnológicos dentro da educação tecnológica? Eu não sei isso. Eu estou simplesmente fazendo um teatro onde o professor pensa que está ensinando, o aluno pensa que está aprendendo, e o processo ocorre de uma maneira completamente passiva, onde a gente não tem entendimento do mais importante disso, que é a vida humana. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que isso pode ser fundamental e indispensável nos processos educativos das questões contemporâneas. É claro que os alunos, às vezes, professor, mas é muita coisa, não sei o quê. Depois eles se encantam pelo fato de começar a entender vida, de começar a entender o que é um processo civilizatório dentro da educación tecnológica. De la orilla de la ecuación civilizatoria, ¿qué tipo de análisis se puede hacer respecto de las necesidades que tienen hoy nuestros jóvenes y de cómo la escuela responde o no a esas necesidades? Por ejemplo, la ecuación civilizatoria, ¿cómo me puede dar luz? Para mí, un simple profesor que está en el aula y yo le digo, mire, aquí tenemos este discurso de la ecuación civilizatoria, ¿eso cómo le sirve al profesor para tener unas interacciones diferentes con sus estudiantes? Y más un profesor que trabaja en el ámbito de la ciencia y la tecnología y que tiene toda esta preocupación de la perspectiva CTS. Bueno, perfeita, sua pergunta é perfeita, é exatamente essa questão, e eu quero te colocar aqui que a equação civilizatória não é uma ferramenta para resolver problemas. A equação civilizatória é uma metáfora que me veio na cabeça, em função de todos os estudos que eu fazia e faço em CTS, como uma maneira de ser quase que um termômetro para marcar a temperatura de como anda o processo civilizatório dentro dessas questões que nós estamos discutindo dentro da sala de aula. Vamos tentar resumir a coisa aqui. Eu estou na Colômbia, por exemplo. É um contexto diferente do que eu tenho aqui no Brasil. Eu tenho um tempo para resolver determinados problemas dentro daquela equação civilizatória que, eu repito, é o somatório de variáveis contemporâneas que, para mim, o professor Basso, procura atingir buscando sempre a mínima dignidade humana. Porque, para mim, Sérgio, não tem mais sentido ficar trabalhando ciência, tecnologia, onde a gente venha com aquelas questões de tem efeitos colaterais, então alguns vão sofrer com isso, e daí vem aquela miséria de 70% da população, mas isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não é possível que nós continuemos, na qualidade de educadores, de professores, de estudantes, de gente, continuarmos com essa balela que todo esse processo civilizatório tem efeitos colaterais que, infelizmente, vai trazer a fome, a desigualdade, mas nós não podemos resolver isso. Ou, se nós não podemos resolver isso, paremos de fazer educação. Então, quando eu te falo, por exemplo, como é que a gente vai trabalhar esse tipo de coisa, aí vem da epistemologia do professor. O professor tem que ter esse sentimento de ver que a obrigatoriedade dele, ou a razão dele ser um educador, é exatamente lidar com essas variáveis contemporâneas na busca do que eu reputo hoje como uma coisa mais importante da civilização contemporânea, que é a dignidade humana. Então, eu não vou ficar dando cursinhos para os meus professores, dizendo, vocês vão fazer assim agora, porque a equação civilizatória não existe. Ela é uma metáfora que eu estou trazendo
para me auxiliar na busca de entendimento desse processo civilizatório, onde eu vou classificar conforme o que eu estou trabalhando junto aos meus alunos, independente de física, matemática, mecanismo, mecânica dos fluidos, seja lá o que for, o que pode ser relevante em termos de que a solução daquelas questões me levem a contribuir para a igualdade ou para a mínima dignidade humana. Então, são essas questões que eu trago com veemência, porque senão não tem sentido dizer, não, mas aqui, por exemplo, eu vou estudar energia hoje com meus alunos. Meu Deus do céu, como é que eu vou estudar energia com meus alunos, independente da questão eminentemente pragmática ou eminentemente teórica, sem eles entenderem o que isso significa no mundo contemporâneo em termos de distribuição de possibilidades para que as pessoas tenham essa dignidade humana. Afinal de contas, energia não é só entender de entalpia, entender de processos de queima de carvão, de gasolina, seja lá o que for. Ela implica em questões políticas fulcrais para nós vermos como é que a gente diminui a desigualdade humana. E, consequentemente, essa variável energia, desigualdade humana, independente do contexto e da temporalidade, vai ter que me levar exatamente para a mínima dignidade humana. Então, é dessa forma, Sérgio, que eu posso trabalhar e que eu quero trabalhar e que eu vou trabalhar a questão da equação civilizatória como um instrumento que possa me dizer, nesse caso dessa teoria ou desse tipo de assunto que você está desenvolvendo, a variável contemporânea aqui pode te contribuir dessa forma. E por aí vai. Não sei se me fiz claro, mas é essa ideia de trabalharmos a equação civilizatória em busca do aprimoramento do processo civilizatório. E eu repito, insisto e sou veemente, só tem sentido educação em qualquer área do conhecimento humano se nós estivermos em busca disso. E não simplesmente alguém vir me dizer, porque trabalha na área de engenharia, por exemplo, não, mas aqui eu tenho trabalhado com esse processo porque as empresas têm que ter lucro. As empresas têm que ter lucro, sim, desde que esse lucro seja destinado a uma distribuição equânime para que as pessoas tenham a mínima dignidade humana. Então, é disso que eu estou falando. E eu sou, talvez, meio utópico em pensar que isso possa ser conseguido, mas o objetivo que eu tenho hoje na minha vida de educador é esse. Se isso não for, nós estamos com um processo civilizatório muito complicado, um processo civilizatório cruel, um processo civilizatório desumano, onde alguns têm muito e outros não têm nada. Então, eu não me vejo, por exemplo, na possibilidade de educador estar trabalhando algo na educação que não tem esse princípio básico como sua finalidade. Uma defesa de tese de doutorado, onde eu falei na equação civilizatória, o professor de matemática, mas sim, que tipo de função, que tipo de equação, que tipo... E, na realidade, eu não estou preocupado com essa questão eminentemente teórica, que é fundamental, obviamente, para estudos mais aprofundados em cima disso. É uma metáfora simplória mesmo, é uma metáfora de mostrar para o estudante de 10, 15 anos que nós temos um sinal de igualdade, onde, num lado da equação, entre aspas, nós temos o somatório das variáveis contemporâneas e, no outro lado, a dignidade humana. É óbvio que eu teria que fazer um compêndio de atributos matemáticos para poder entender isso e se teria validade teórica em cima disso. Não, eu não estou realmente preocupado com isso e não tenho a pretensão de desenvolver o estudo matemático em cima disso. Então, eu já digo que é uma metáfora simplória, onde, inclusive porque para trabalhar dentro da área tecnológica, quando se fala em equação, já vem aquela importância que se dá para... agora sim, estamos falando de equação, estamos falando... Então, não, eu estou usando mesmo de um subterfúgio para mostrar uma equação sem análise rigorosa de fundamentação teórica, que a minha equação simplória diz o seguinte: somatório das variáveis contemporâneas tem que ser igual à mínima dignidade humana, para ser bem simplório. Obviamente, depois, ao analisar essas variáveis contemporâneas, eu sei que elas vão ter muitas outras pretensões em cima, por exemplo, do que eu quero analisar simplesmente linearmente para dizer, temos que chegar na mínima dignidade humana. Como, por exemplo, você imagina uma variável contemporânea como energia. Imagina as implicações que tudo isso tem na resolução disso. Eu sei disso. Eu sei que depois vão ter variáveis dependentes, vão ter variáveis... E por aí vai. Só que, dentro da minha metáfora, eu pego o básico da coisa. Aliás, eu tenho um artigo que eu escrevi junto com uma professora de pós-doutorado, que eu quero enviar para vocês com brevidade, para vocês verificarem de onde é que saiu essas ideias e de quanta conversa isso teve, indubitavelmente sem pensar no rigorismo matemático. Inclusive, essa professora que fez o pós-doutorado em cima disso é uma matemática e que, obviamente, tinha todas essas perguntas que você colocou com muita procedência, com muita
ideias de que a gente tenha que se preocupar com esse rigorismo teórico. Eu não estou falando nisso agora. E, aliás, às vezes a gente se preocupa muito com o rigorismo teórico e esquece um pouco o rigorismo humano que a gente tem que ter na interpretação desse tipo de fenômeno. Então, é por aí, mais ou menos, Sérgio. E eu não vou entrar no mérito da questão de discutir se é uma equação, se é uma função linear, se é uma função não linear, etc, etc. Obviamente, a importância ímpar desse tipo de coisa. Entende, Sérgio? Mas eu estou usando realmente, com toda a consciência possível, um subsídio da matemática que é atraente, inclusive, para as pessoas que estudam a educação tecnológica, de verificar a simplicidade do que eu quero dizer. Simplicidade dentro da complexidade. Ou seja, eu tenho como objetivo essa metáfora. O somatório das variáveis contemporâneas tem que ser igual à mínima dignidade humana. Então, é por aí que eu uso esse tipo de termômetro, que não é nem... às vezes alguém me diz, mas como é que a gente resolve essa equação matemática? A equação matemática, a equação civilizatória, ela não é para ser resolvida, ela não é uma ferramenta de solução de problemas. Ela é quase que um mostruário de demonstrar como é que o comportamento civilizatório hoje em dia se processa. Por que o somatório dessas variáveis contemporâneas raramente atingem a mínima dignidade humana? Porque não se preocupa, nesse lado da equação, com essas questões voltadas à dignidade humana. Geralmente é o lucro, é a produtividade. E aí eu pergunto sempre para os meus alunos, quando nós estamos estudando esse volume de controle, por quê, para quê e para quem que nós estamos fazendo isso? Você não tem objetivo, você não tem razão de ser. Nós ficarmos, às vezes, aqui, nos masturbando com as questões teóricas muito aprofundadas, e essas questões, talvez que possamos chamar de superficiais, são absolutamente abandonados ao léu, como que diz, isso não é de responsabilidade minha. É esse meu chamamento para os professores e educadores, não perder, obviamente, o rigorismo teórico de suas teorias mais avançadas possíveis e também ter muito claro na sua cabeça que a simplicidade da análise humana dessas questões é de fundamental importância para nós podermos processar alguma mudança nesse processo civilizatório que, repito, é cruel, é aviltante y no es humano. No, frente a eso que tú nos estás contando, creo que nos queda claro ese proceso de la ecuación civilizatoria en términos de complejidad, en términos de todas las variables difusas que componen esta ecuación. Pero frente a eso, mi pregunta iría más orientada, es, bueno, ¿cómo podemos llevar esta reflexión de la ecuación civilizatoria al aula escolar? Dada la complejidad que tiene el tema, ¿cómo podríamos acercar esa reflexión a nuestros estudiantes, que normalmente son niños, niñas, jovencitos de educación básica y media, que en nuestro país va más o menos hasta los 18, 19 años? ¿Cómo podemos introducir este tema y cómo podemos además apoyarnos en este proceso que tú nos comentabas acerca de la dignidad humana? Veja, Ruth, aquilo que eu disse, é uma questão de epistemologia do professor. Ou seja, ou você tem isso como vida sua, ou você vira também um teórico aprofundado ou uma pessoa especializada na sua área determinada, e o resto é por conta dos outros. Eu não vejo assim o processo educacional, e muito menos do processo educacional tecnológico. Nós somos praticamente a base do futuro da humanidade hoje. O que eu quero dizer com isso? Tudo está ventilado, tudo está focado em processos tecnológicos. O Sérgio me falou agora da matemática. Nós vivemos de algoritmos matemáticos. Nós não somos mais nós. Quem nos diz o que nós devemos fazer é o algoritmo matemático. E nesse algoritmo matemático, o Sérgio sabe melhor do que eu, estão envolvidos valores. Eles não nascem num lampejo mágico. Todos eles são feitos através da epistemologia e da ideologia que os professores têm. E é por isso que nós estamos sendo cada vez mais dominados pelo projeto hegemônico que existe, onde daqui a pouco nós não temos mais nem autonomia sobre o que nós queremos fazer. Então, é isso que eu acho que nós temos que discutir na educação tecnológica. Não é que isso seja a base ou o fundamento da educação tecnológica. Ela tem que ser o princípio básico da fundamentação humana. Eu não estou falando só no engenheiro, no matemático, no físico. Eu estou falando em todos os seres humanos. Obviamente, o mote da nossa análise aqui é a educação tecnológica. E eu insisto nessa minha veemência, porque não precisa muita coisa para que isso aconteça nos alunos. Eu sei porque hoje eu estou dando uma disciplina chamada Tecnologia e Desenvolvimento, onde a nossa disciplina é basicamente
a interferência das variáveis contemporâneas no processo tecnológico. E a gente tem lido muito, não tem escapatória. Nós temos que recuperar, junto aos nossos alunos, o processo da leitura. As pessoas não leem mais, as pessoas não refletem mais, as pessoas vivem nas suas bolhas, nas redes sociais, e não tem mais reflexão, não tem mais empatia. Tanto nós estamos fazendo isso aqui através de uma tela, como é diferente nós estarmos cara a cara falando isso. Como é diferente eu estar falando para você e sentindo você, sentindo as pessoas perto, porque isso faz parte da formação humana. E essa formação humana só tem sentido, ou digo, qualquer formação só tem sentido se a formação humana for a prioritária. O que adianta ter um cara extremamente maravilhoso, tecnicamente falando, e é um energúmeno na questão absolutamente humana? Então, veja, não tem muito segredo nisso. Eu não estou aqui querendo elaborar novos cursos, novos dramas em cima. O currículo aqui, tem que melhorar aqui. Nós temos que acompanhar isso. Mas, junto com isso, nós temos que desenvolver a questão das variáveis contemporâneas que nos levem à mínima dignidade humana. Senão, na minha avaliação, nada tem sentido. Eu sempre inicio com meus alunos com a seguinte pergunta, seja em matemática, seja em mecânica dos fluidos: por quê, para quê e para quem? Senão não tem sentido estar trabalhando qualquer conhecimento humano. Daí a gente está preocupado, mas os nossos alunos hoje não sabem mais fazer 2 mais 2. Olha, não me interessa muito esse tipo de problemática. Se eles entenderem por que 2 mais 2 é importante, por exemplo, dentro da sua característica humana ser entendido. Para que isso vai servir na vida dele, em termos dele poder produzir esse tipo de acompanhamento humano dentro das escolas de engenharia, ou seja lá o que for. Essa ideia da equação civilizatória não tem nenhuma coisa mágica de não, ela tem a característica de mostrar, como se fosse um termômetro, qual é a temperatura desse processo civilizatório hoje em dia e de que modo nós podemos equilibrar essa questão. É para isso que ela vale, é para eu ter entendimento das variáveis contemporâneas, do volume de controle onde essas variáveis contemporâneas vão estar agitando, estão trabalhando, para eu entender qual é que é o significado humano dentro do que eu acho que é o princípio fundamental da educação. Então, é dessa forma. Não existe fórmula mágica de introduzir. É o professor se imbuir desse tipo de situação. ¿Cuál sería el papel de nuestros jóvenes frente a esta reflexión? Nosotros contamos en la actualidad con unas generaciones de jóvenes que son muy activos y muy activistas en diferentes frentes. Especialmente en Colombia, la juventud es una juventud políticamente participativa y es más, incluso beligerante. ¿Cuál es el papel de los jóvenes desde tu perspectiva frente a este proceso de ecuación civilizatoria? Eu acho que a gente não tem nem ideia do que são esses jovens. Esses jovens são maravilhosos, são fantásticos, realmente, porque existe muita precipitação, às vezes, por parte dos professores, de essa juventude não quer mais nada com nada, eles querem só se divertir, só querem ficar na internet. Eles estão ávidos de discutir isso. E nós não damos oportunidade para eles de discutir isso. Eles não vão deixar de ser criativos, no que eles já são criativos, se nós chamarmos eles, por exemplo, para discutir esses problemas que nós estamos querendo discutir aqui. Eu sei disso porque, às vezes, eu indico algum livro. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos um livro, não sei se você conhece, mas se chama O Caos de Tudo. É de um matemático, Sérgio, me escuta, é de um matemático falando exatamente sobre 11 eventos que podem modificar a civilização humana. É um livro extremamente polêmico, é um livro de 2014, seja lá o que for, e eu trabalho com meus alunos de engenharia esse tipo de questão. O que a gente faz na aula? Vamos lá, conversamos, etc. E eles são obrigados, entre aspas, como tarefa, fazer um seminário sobre esse livro que eles tiveram que ler. Você não tem ideia do reflexo que... Professor, eu não sabia que essas coisas... Por que a gente não está discutindo isso mais? Então, é esse tipo de questão, Ruth, que eu quero dizer que a gente tem que trazer para essa discussão na educação tecnológica. Não precisa deixar de dar as teorias de matemática e física, seja lá o que for, mas embutir nisso uma pequena discussão para que eles saibam que isso que eles estão discutindo é vida. Que tem propósito, por exemplo, eles entenderem matemática, porque eles é que vão, por exemplo, produzir os algoritmos matemáticos que vão determinar o que se vai fazer no teu telefone celular daqui a pouco. E as escolas de tecnologia não estão trazendo isso como uma questão fulcral na vida desses jovens. Eles estão o tempo inteiro dizendo, por favor, converse com a gente isso
nos ajudem a encontrar o que nós estamos precisando para essa civilização altamente corrompida que nós temos hoje por valores humanos completamente dissociados do processo principal de uma civilização humana, que é a dignidade humana. Então, como é que os meninos e as meninas, a piazada, que eu chamo piazada, é um termo que a gente usa aqui, a gurizada, os jovens, eles estão ávidos por discutir esse tipo de coisa. Então, uma das coisas que eu faço hoje na qualidade de professor, eu seleciono muitos livros. Eu faço o seguinte, isso dentro de uma escola de engenharia, e lá no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, eu leio feito um alucinado na qualidade de professor. E desses livros, eu tiro variáveis contemporâneas que eu levo para a discussão dentro da sala de aula, independente da disciplina que eu esteja trabalhando. Porque todas elas são pertinentes a esse tipo de questão. Eu não posso ensinar física para os meus alunos sem dizer para eles o que representa a vida em termos de física. Por que eu tenho que aprender física? E daí eles começam a dizer o seguinte, pô, mas é tudo diferente, não é mais aquela obrigatoriedade de ir lá e decorar uma equação, nem tem ideia do que isso serve, mas estão lá naquele nosso processo macarrônico ainda de trabalhar. Quando eu estou falando nisso, eu estou falando no geral. Eu estou falando na forma com que nós estabelecemos essa troca de conhecimento com nossos alunos. Acabou aquela história de ficar o professor achando que vai repassar conteúdos para os alunos. Ou você trabalha as questões contemporâneas com os nossos alunos, ou eles vão ficar cada vez mais com vontade de abandonar a escola. Aqui no Brasil, nesses últimos 4 anos que nós vivemos, a saída de alunos das escolas foi intensa. Eles não viam mais motivação em nada. É isso que nós vamos ter que recuperar. Nós vamos ter que dizer para os nossos jovens o seguinte, vocês estão estudando vida, e principalmente a vida de vocês. ¿Cómo ves lo de la ecuación civilizatoria respecto a los procesos de investigación en nuestros estudiantes universitarios, en las maestrías, en los doctorados, en los grupos de investigación? ¿Tú cómo ves eso? Bom, Sérgio, eu acho realmente, aí vem a sinceridade minha no que eu vou dizer. Eu acho que os programas de pós-graduação, tanto aqui como talvez na Colômbia, na América do Sul como um todo, eu acho que às vezes eles têm que ser mais centrados na nossa realidade, mais centrados nos nossos objetivos, nas nossas necessidades. Não estou dizendo que nós tenhamos ou devamos abandonar a investigação teórica em vários campos fundamentais para o conhecimento humano. Agora, sigo informando para mim mesmo e para os meus colegas que nós temos que redefinir alguns objetivos. Apesar de termos importância toda nessas questões eminentemente teóricas e às vezes parece até meio esotérica, né? Como que, quando é que nós vamos usar isso? Não vamos entrar no mérito da questão de ser importante a ciência básica, a ciência aplicada. Indubitavelmente ela é fundamental. Ela é absolutamente indispensável. Nós vimos, com a própria pandemia que nós tivemos, a importância da ciência na busca da solução de um problema que estava matando. Ela foi, buscou, conseguiu e está aprimorando. Veja, essa foi uma variável contemporânea que foi jogada na nossa cara, assim como que diz, aí, ó, vamos trabalhar em cima disso, senão é morte. E a gente trabalhou em cima disso. A gente viu da obrigatoriedade de desviar verbas, desviar no sentido positivo, para que essas pesquisas fossem mais apuradas. Foi o que não aconteceu no Brasil, por exemplo, e que foi uma catástrofe em termos de algo que poderia ter sido muito minorado, né? E que, infelizmente, aconteceu de hoje estarmos com quase 700 mil vítimas da tal da Covid-19. Né? Então, é isso que eu estou te dizendo, Sérgio. Absolutamente não temos que abandonar esse elan, essa vontade, essa ideia firme que nós temos que a pesquisa é indispensável e nós temos que avaliá-la cada vez com mais profundidade, buscar investimento, etc., etc. Mas ainda acho, por exemplo, que nós temos que desviar algumas questões mais importantes que são prioritárias para aumentar a dignidade humana, não abandonando o resto, obviamente. Eu vejo aqui para o Brasil, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil ainda se morre de esquistossomose, por exemplo. E é raro você ver, por exemplo, um desvio ou uma inversão, um investimento em pesquisas, onde isso possa ser absolutamente varrido do mapa em função das necessidades que nós temos. É feito, sim, mas não é prioridade. E, de repente, tem vultuosos investimentos em cima de projetos que vão beneficiar o poder hegemônico, em termos de alta tecnologia, inclusive, né? Se distribui muito dinheiro para trabalhar a inteligência artificial, para trabalhar a questão dos algoritmos, etc. E nas questões sociais, nas questões primárias, por exemplo, de saúde e saneamento, por exemplo, isso é completamente abandonado.
Então, Sérgio, veja, é isso que eu estou dizendo. Eu jamais vou ser um defensor de abandonar a pesquisa, óbvio que não. Mas nós temos que ter prioridades e acho sim que os nossos grupos de pesquisas têm que trazer para si a análise dessas variáveis contemporâneas dentro dos seus projetos prioritários para que o objetivo, primeiro, seja a mínima dignidade humana. Então, eu sou radical nessa defesa. Nós não podemos mais ficar dizendo, mas daqui a pouco isso vai dar um jeito. Não. É como está acontecendo, por exemplo, hoje com o clima. E está lá o pessoal reunido no Egito tentando trabalhar sobre isso, porque é uma coisa inexorável. Não tem mais essa questão só de pensar, vamos ver se tiver verba, se tiver algum... Não, nós temos que canalizar esse tipo de preocupação como uma variável contemporânea absolutamente indispensável, não só para a mínima dignidade humana, mas para a sobrevivência do ser humano no planeta Terra, que é o volume de controle que eu estou te falando. Né? O que está faltando hoje é esse calor de discutir, sem esse tipo de preocupação, de dizer, mas será que isso é dentro dos parâmetros? É esse tipo de educação desobediente que eu vi dizendo que nós temos que ter. Não pode mais ter só o professor lá vomitando o conteúdo, que isso está cheio. Nós precisamos ter isso, por exemplo, essa conversa saudável que você, eu e Ruth estamos tendo, de discordar, de concordar e de trazer a discussão, realmente, a reflexão, o que nos parece esse tipo de coisa nova, como você está dizendo, é novedoso, né? Ou seja, por quê? Porque nos traz exatamente esse princípio de não comportamento linear, de chegar e ficar, declarar, isso aqui é isso aqui não é isso. A reflexão é que nos faz voltar de novo a ter esse tipo de, como é que eu poderia dizer, de gosto, de vontade de fazer as coisas. Como é bom uma aula onde tem lá um grupo de alunos e um grupo de professor discutindo, pondo ideias para fora. É por isso que talvez esse processo civilizatório seja, aspas, comillas, como se diz, né? Tão comportado entre as pessoas, porque o poder hegemônico quer isso mesmo. Ele não quer que se discuta. Está indo tão bem, eu estou tendo lucro, nós estamos formando pessoas na engenharia, na medicina, que simplesmente vêm resolver os problemas que nós colocamos e não o que eles definem, e nós continuamos com esses processos, principalmente na América do Sul, onde nós estamos sempre correndo atrás de tudo para conseguir alguma coisa, inclusive na questão da pesquisa. Nós é que temos que começar a definir quais são as pesquisas importantes para que a Colômbia, o Brasil, o México, o Chile, o Paraguai tenham um desenvolvimento pleno com um povo capaz, um povo ardente, e que, de repente, nós estamos sempre... Óbvio que a tua vida acadêmica, ela depende da tua idade também. E eu tenho feito as coisas hoje muito mais por uma questão de prazer do que de trabalho. Eu hoje estou orientando, para você ter uma ideia, 11 doutorandos. São 11 anos, todos eles trabalhando temas específicos, sempre voltados para a equação civilizatória. Não para a equação civilizatória em si, mas pelo escopo da equação civilizatória, ao que ela nos leva. Por exemplo, eu tenho uma aluna trabalhando hoje com a questão do racismo nas redes. Né? Por que o racismo é tão contundente nas redes sociais? E por que ela usa a equação civilizatória para mostrar que isso é uma variável contemporânea absolutamente indispensável de ser entendida dentro da educação tecnológica? Tem outra que está trabalhando com um público, por exemplo, meninos de rua, pessoas de prisões, buscando trabalhar com eles o entendimento do que eles entendem por tecnologia dentro das vidas que eles estão levando. Não adianta eu ficar só trabalhando dentro da universidade, daí eu vou entender do aluno tal o que está acontecendo. Eu tenho que ir buscar isso na sociedade. Se eu estou trabalhando com esse tipo de questão na sociedade, eu tenho que buscar essas respostas também na sociedade. E tem outra montoeira de textos e temas. Por exemplo, tem uma aluna trabalhando com a dependência da tecnologia no processo indígena no Brasil, através da variação da equação civilizatória. Tem outro tema trabalhando com a questão do teatro como fonte de ensinamento de tecnologias alternativas para os nossos alunos das redes sociais, ou seja lá o que for. Então, esses temas eles vão nascendo em função das necessidades. É isso que eu digo da riqueza dessas variáveis contemporâneas. Eu sempre tenho como objetivo a mínima dignidade humana nesses trabalhos que são desenvolvidos pelos meus alunos de doutorado. Já na graduação, por exemplo, da engenharia, eu trabalho uma disciplina junto com o professor Teixeira. Veja, nós damos uma disciplina em 2 professores juntos. Até a nossa carga horária é contada em função disso, porque nós levamos para dentro da sala de aula
toda aula, que é um encontro de 3 horas durante a semana, né? Toda aula nós levamos uma equação, uma variável contemporânea decorrente da leitura de um livro atual, contemporâneo, livros todos de autoria de 2019 para cá, por exemplo, onde o autor traz exatamente essa discussão de uma variável dentro do ponto de vista dele, sempre na busca dessa dignidade humana. Então, um trabalho enorme você fazer a organização disso, etc. Mas você não tem ideia do tipo de resultado que pode, inclusive, para alguns, ser meio escondido esse resultado hoje. Porque eu tenho que estudar física, eu tenho que estudar termodinâmica, e vou perder tempo de ler um livro. Depois que eles leem um livro e nós discutimos essas questões, mostrando por que essa discussão é feita, eles ficam maravilhados. Daí vem atrás da gente, professor, qual é outro livro que a gente... É isso que eu estou falando, então, Sérgio e Ruth. Nós precisamos ter esse recurso epistemológico. Aqui no Brasil tem uma palavra que eu acho que não deve ser diferente também na Colômbia. A gente precisa adquirir tesão por entender as coisas. A gente precisa ter a paixão de entender as coisas, a paixão do aprender, e não ficar essa monotonia que a gente vive repetindo processos que a gente sabe que não está dando certo em certas questões, porque o processo contemporâneo, o processo civilizatório que está posto aí, está nos mostrando. Se isso é dar certo um processo civilizatório, nós estamos equivocados em algumas coisas, né? Onde 30% da população tem uma certa atuação em cima disso e os outros 70% não têm nem ideia do que acontece no mundo, pelo amor de Deus, isso não é um processo civilizatório que possa estar certo. Então, nós temos que agir, nós temos que nos movimentar para mostrar que nós podemos mudar isso. É difícil? Poxa, é prático. Eu estou aqui com meus 69 anos, estou trabalhando com isso há muito tempo e toda vez eu digo, nada mudou. Claro que alguma coisa muda. É exatamente essa consciência, essa reflexão. Que vocês já imaginaram se nesses grupos de pesquisa que nós temos, nesses grupos de atuação, na pós-graduação, na graduação, 10% dos alunos adquiram esse elan para poder trabalhar as questões contemporâneas e tecnológicas com esse tipo de objetivo, e não venham dizer, não, vai perder tempo, e vai perder razão das coisas técnicas mais importantes. É ao contrário, quando a gente tem mais conhecimento dessas coisas, as questões técnicas são resolvidas com mais parcimônia, com mais cuidado e com uma eficiência muito maior. Mas eu faço um desafio para vocês dois agora. E o que vocês acham de tudo isso? Como é que é a educação para vocês hoje, em termos tecnológicos? O que vocês acham que a gente pode cambiar nisso? Ou será que o que o Basso falou é só paixão, mas na realidade não pode ser feito? O que vocês me dizem disso? É um desafio, 1 minuto para vocês não responderem isso. Es un desafío muy grande porque normalmente, por ejemplo, nosotros que estamos en el área de educación en tecnología, de ese elemento de reflexión sobre ese tipo de cosas, tal vez es uno de los aspectos que menos trabajamos. Estamos mucho más metidos en lo que es la práctica tecnológica, en lo que es como todo el proceso de socialización, de construcción, de análisis, pero de análisis de artefactos, de procesos, de procedimientos, de productos tecnológicos. Y lo que tiene que ver pues un poco con este tipo de reflexiones, tal vez es uno de los aspectos que menos trabajamos nosotros a nivel de formación de nuestros estudiantes, pero que también se trabajan mucho menos en la escuela. Mira por qué me gustan las cosas así. La ponencia, Ruth e Pique, que fizeram, eu só fiquei aqui de provocador. Não, mas é exatamente isso, Sérgio. Eu acho que nós temos um caminho certo com todos os problemas que nós vamos ter. Quando se falou em Paulo Freire, a última edição desse livro aqui, eu começo exatamente com uma citação de Paulo Freire, óbvio que eu não vou ler agora, que é o precursor da ideia do que é educar, entende? Não adianta. E veja, nós na qualidade de técnico, eu sou engenheiro, fiz o meu mestrado em engenharia, então quando eu comecei a pensar essas coisas, houve uma refração enorme no meio da engenharia. O Basso é meio maluco, o Basso é não sei o quê. E então eu escrevi um livro junto com o professor Teixeira, que hoje está na sua 40ª pouca edição, que se chama Introdução à Engenharia, Conceitos, Ferramentas e Comportamentos. E, na época, já em 1980, nós escrevemos dizendo o seguinte: engenharia não é isso que se está pensando. Por mais absurdo que possa parecer, esse livro foi comercializado em mais do que 90 mil volumes no Brasil. Uma coisa absolutamente inédita, porque as pessoas também querem pensar assim. Só que elas precisam de oportunidade. E é isso que eu estou dizendo que nós temos que fazer nos nossos cursos que trabalham com a tecnologia.
Nós temos que oferecer para os nossos alunos a oportunidade de dizer o seguinte: a formação técnica é fundamental, mas se não tiver paralelo a isso a formação humana, esquece. Então, é mais ou menos isso que eu trago hoje e quero deixar como mensagem final para vocês aqui, que ninguém tem a fórmula mágica. Nós temos que ter essa vontade, essa paixão de colocar sempre na frente de tudo o ser humano. Colocar na frente de tudo o nosso volume de controle chamado planeta Terra, com seus seres vivos, com o seu cuidado, etc, etc. E a tecnologia tem... Você que é matemático, então, hoje está tudo na mão dos algoritmos matemáticos. Se nós não produzirmos pessoas com valores, para que esses algoritmos matemáticos estejam dotados desses valores, que você sabe melhor do que eu, que eles não são autônomos, eles nascem de pessoas que os produzem, e é isso que a gente tem que começar a desenvolver nesse mundo contemporâneo tão aviltado que nós temos hoje em dia.